Olá! Aqui é o Nilson Alves, do canal Nilson Suquita. Iniciando para vocês mais um vídeo com samba feito com esse grampeador quebrado e desativado, mas vai virar um instrumento na minha mão. Ah, dá um sambinha, né? Dá um barulhinho legal, né? Para muitos é irritante, mas para muitos vão gostar, mas tudo bem. Bom, hoje vai ter uma coisa que vocês faz tempo que não vê no meu canal, que é o que? O Nilson Responde. Isso mesmo, voltou o Nilson Responde. É mesmo, faz um tempinho aí que eu não fazia o Nilson Responde. Para quem não tá assinando meu canal agora, o Nilson Responde seria, vamos dizer assim, seriam perguntas, se alguém perguntasse para mim, mas na verdade eu bolo na minha cabeça, porque o meu canal só tem 55 inscritos, as pessoas não interagem no meu canal, não mandam nada, então eu acabo criando tipo um faz de conta, se alguém mandasse pergunta para mim. Então eu mesmo bolo a pergunta e eu mesmo respondo a pergunta, né? Bom, a primeira pergunta seria o seguinte: qual motivo faria de você deixar de seguir um canal? E qual motivo faz para você seguir o mesmo, né? Seguir o canal, né, do YouTube? É o seguinte, o critério para eu deixar de eu seguir o canal é a pessoa falar coisa ou agir de uma forma que é contra os meus princípios, né? Tipo, a pessoa fala daquilo que eu não gosto, vamos supor, eu sigo aquela pessoa faz um tempinho, e de repente ela posta um vídeo daquilo que é contra os meus princípios de vida. Aí sim, eu acabo tendo motivo para deixar de seguir. Isso já aconteceu, e recentemente, no sábado passado, eu fiz isso com um famoso youtuber. Por exemplo, tem palavras, tem coisas que eu não quero que ninguém se fala, eu não espero que ninguém fala, porque não é coisa boa. E de repente, quando a pessoa fala aquilo que eu não espero, que é uma coisa ruim, eu já dá um motivo de eu excluir, de eu tirar, de deixar de seguir, né? Já teve alguns casos de alguns youtubers que falam algumas besteiras, algumas coisas que eu não gostei, que eu deixei de ver o canal, né? Até de dislike, mas não deixei de seguir. Nesse caso de um certo youtuber, que ele fala uma palavra que eu odeio, né? Uma sigla de uma coisa que eu odeio, automaticamente eu já deixei de seguir. Mas aí cria aquele negócio, mas as pessoas também deixam de seguir você por causa que você fala uma coisa que outra pessoa não gosta. Aí que tá a questão, cara. Eu procuro fazer as coisas esperando que as pessoas gostem. Claro que tem alguns assuntos, digamos, problemáticos, que vai doer alguém, né? Quando o assunto é ligado ao homossexualismo, a opinião minha relacionada ao homossexualismo, que eu tenho opinião a favor do homossexualismo, claro que alguém vai se doer e vai deixar de seguir. Se eu falar, por exemplo, que eu sou contra a legalização do aborto, se eu falar que eu sou a favor da legalização da maconha em alguns pontos, né, tipo para medicinal, bom deixar de me seguir aqui. Então eu falando algumas coisas, eu sei que alguém vai falar, só que não é palavra que uma pessoa que vai simplesmente chatear uma pessoa só, né? Então eu procuro evitar de falar disso. Eu sei que tem, por exemplo, quando eu estou falando do islâmico, que o Islã de paz, tem muita gente que mas tem gente que é contra a legalização de maconha, contra o Islã, contra essas coisas por modinha, não por princípio de si. Você tem que não gostar das coisas por seu princípio, né? Você tem que deixar de gostar daquilo baseando princípios de sua vida e princípios de crença, princípios que você conquistou, não que os outros põem na sua cabeça, né? Que um cara na internet põe na sua cabeça. Por exemplo, estou falando aí de novo falando dos embutidos, né? Das comidas embutidas, da salsicha, linguiça, bacon, que faz mal. Você tem que primeiramente você tem que ver as coisas para você ter o seu princípio. Então o que o certo youtuber fez, não vou falar o nome dele, falou, ele tava,
o vídeo estava correndo bem. Ele tocou no assunto, estava falando questão de guerra e citou o nome de uma coisa que eu odeio, porque eu creio que se você falar muito de aquilo, você vai trair essa coisa, entendeu? Você vai espalhar essa coisa para a internet. Então por isso que eu excluí, né? Mas esse que é o motivo de eu excluir. Motivo de eu seguir o canal tem alguns fatores interessantes, né? Primeiramente é o assunto, né? Eu sigo muito canais dos assuntos a qual eu gosto, esporte, canais ligados aí à geografia, carnaval, os motofilmadores, porque eu gosto de motofilmadores. Motofilmadores filmam a rua, né? Então você tá como se você estivesse no Google Maps e o Google Maps estivesse andando. É isso que é o motofilmador, a sensação que eu tenho quando eu vejo os motofilmadores. Outro motivo também para eu seguir, não necessariamente seria o tema, né, o tipo de assunto, seria o próprio youtuber, né? Por exemplo, eu sigo várias youtubers que elas são youtubers ligadas a maquiagem, mas eu não sigo elas porque eu quero aprender maquiagem. Eu sigo elas porque elas têm alguns vídeos sobre comportamento, sobre relacionamento, né? Então esses vídeos são importantes, né? Então pelo jeito delas falar que eu acabo assinando o canal dela. Então eu assino o canal de muitas dessas moças aí de maquiagem, então o exemplo da Lara Coelho, da Mariana Ribeiro, porque são jeitos dela falar e vídeos que ela fala de comportamentos. Isso acaba me chamando muita atenção. Então não é pelo o tema que elas fazem um vídeo, e sim pela forma delas falar. Por exemplo, os Minecraft, né? Eu sigo vários canais de Minecraft, o Ufer, né? Até estava imitando, antes eu fazer o vídeo, estava imitando quando o Ufer abre o vídeo, né? Que ele fala, beleza, 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 né? Essa abertura que ele faz dos vídeos eu acho engraçado, eu imitei ele. Aí tem o Rezende, vários outros youtubers lá, o EduCoff e outros youtubers. Esse é o do Minecraft. Claro, eu acho realmente o Minecraft meio chato, né? Mas eu gosto porque não dos vídeos de Minecraft apenas. Você vê que tem alguns vídeos de Minecraft interessantes. É que eles fazem vlogs. E eu gosto quando fazem vlogs. Eu gosto que os youtubers fazem deles vlog. Porque você vê realmente que eles são seres humanos. Que aí tira aquela estigma que a gente tem, que ainda a gente tem dos artistas do show business e dos atores de televisão, que eles vivem num mundo, numa redoma de vida, num mundo paralelo. E não é, né? E os youtubers que muitos estão com 3 milhões, 2 milhões, esses grandes youtubers aí do Brasil, você vendo os vlogs, você vê que eles são seres humanos normais, eles vão para lugares normais, né? Claro que eles vão em locais de um alto padrão, mas eles vão para locais, eles vivem a sua vida, andam na mesma rua, às vezes vão no shopping, né? Então eu acho interessante também quando eu vejo a rotina desses youtubers, na casa de youtubers que tem em Londrina, né? Que é lá do Fábio Koff, do EduCoff e do outro rapaz lá do Aruan, o Aleph, um monte de gente lá, tem uma casa lá. Eu gosto que eles têm uma baguncinha que eles fazem lá, né? Eu sinto como eu estivesse lá dentro. Eu gosto que eles fazem daily vlog. Comecei a chamar atenção para isso quando eu vi os daily vlogs do Christian Figueiredo, né? Aí eu chamei a atenção para ele, tem um outro canal ali no Fico Louco, ele tem o canal de vlogs, o Christian Figueiredo. Aí eu comecei a chamar a atenção. Aí depois eu vi o Felipe Neto fazer isso também. O Felipe Neto também faz vídeos, esses vlogs, e aí comecei a admirar. Então, o motivo de eu ver um youtuber, o motivo de eu gostar de um youtuber é por conta disso. É pra ver que ele é assim, é pessoa como você, é gente como você, né? E não tem aquela separação que infelizmente a mídia faz, né? Que as emissoras de televisão, as gravadoras fazem, separar, digamos, separar o fã, né? Artista, cantor, do público geral, e achando que eles vivem lá, por exemplo, numa mansão, comendo paté de geleia lá, que as caras, com vigilância, vivendo um mundo igual aquelas casas lá do filme do Jackson, dos desenhos do Jackson, né? A gente imagina eles assim, mas não é, né? Eles são muito mais simples. E os youtubers mostram isso, né? Então eu achei, eu gosto muito desses vlogs que eles fazem, né? É isso que me chama a atenção para eu assinar.
O Nilson responde, ficou poli pergunta, né? Ficou duas perguntas e extensas. Não, sobre a questão agora, a pergunta é: como você pretende usar o dinheiro no final do ano? A crise vai bater a porta? Você acredita nisso? Eu já falei em outros vídeos. A crise, sempre tem aquela história, a crise vai atrapalhar o final do ano e tal. Chega no final do ano, o pessoal gasta que a rodo. Você vai ver o pessoal gastando a rodo, né? Pra mim, cara, é que tá. Eu tô fazendo planejamento, eu creio que não vai afetar muito, tanto em viagem, tanto em compras, tanto nas coisas em geral. Não atrapalhará. O único problema é os preços, que é muito. O preço da passagem, os preços das coisas aumentaram um pouco, mas nada que possa entrar em pandarecos, né? Por isso que eu falo, final do ano, as pessoas reclamam de crise do ano todo, o final do ano é uma época paralela, vamos dizer assim, né? É um tempo paralelo, é isso que é a questão. Outro assunto, questão do esporte, do futebol. Você acredita, uma vez eu estava pensando, né, alguns anos atrás, devido ao ocorrido em 2012, eu fiquei pensando que o futebol eu fico pensando que o futebol é um mundo paralelo, porque o futebol acaba não abraçando as causas não 2012, não, de 3 anos não, 2013. Com as manifestações. Será que o futebol não abraça a causa da população? Realmente eu acho que não, porque eu vou falar uma coisa, cara. Já tivemos grandes tragédias, grandes problemas aí no Brasil, e nenhum time de futebol, por exemplo, vestiu a camisa e solidarizou as pessoas que foram vítimas dessas coisas, né? Eu não vejo nenhum clube de futebol com a camisa Solidariedade a Mariana. A única vez que fez isso foi o Cruzeiro no jogo com o Sport, no dia 15 de novembro, só. Depois ninguém se solidarizou, nenhum clube fez uma campanha para arrecadar fundos para levar para a Mariana. Talvez, pode ser que algum time mineiro tenha fazendo isso, mas os grandes clubes aqui do Eixo Rio São Paulo não fizeram isso, né? Há 3 anos atrás tivemos uma desgraça aí. Nenhum clube colocou o nome das vítimas da desgraça na camiseta, solidarizando a família da vítima. Ninguém fez isso. Ninguém, nem o Corinthians, quando foi campeão mundial de clubes, não fez isso, tá? Por exemplo, aquelas coisas que tem no Rio de Janeiro, nenhum clube, por exemplo, quando teve a questão lá do Amarildo no Rio, nenhum clube se homenageou e botou cadê Amarildo? Fez uma faixa lá, solidariedade ao povo. Será que também porque os clubes têm rabo preso com órgãos de segurança também? Pode ser. Mas aí não precisa ser o clube fazer a homenagem. O jogador tira a camisa e bota, né? E lá, cadê Amarildo? Paz na comunidade. É que eu vejo que o futebol, por exemplo, no caso das manifestações, né? Não vejo nenhum clube, nenhuma torcida, nenhum jogador se solidarizando. Não estou falando da seleção brasileira, estou falando de clubes, tá? Se solidarizando o povo com a corrupção, né? Porque, tudo bem, pode ser que os clubes tenham rabo preso, mas eu estou falando o torcedor. Por isso que eu falo, eu gostaria de um dia ver os torcedores levando para os estádios as faixas de reivindicação das ruas. Eu gostaria de no futebol ser uma extensão disso aí, né? Desculpa, mas o futebol, na minha opinião, o esporte não pode ser um mundo paralelo. Ele tem que ser integrado, certo? Eu sou a favor disso, cara. Eu sou a favor disso, tem que ter um mundo integrado, né? Porque assim, você está dentro do estádio de futebol, depois você está no mundo. Você vai sair do estádio de futebol, você vai viver no outro. Isso não é legal. A gente tem que trazer as reivindicações do que acontece aqui fora para dentro do estádio de futebol, né? Sou a favor disso, sou a favor que todas as torcidas, por exemplo, quando tem uma tragédia dessa, põe uma faixa. SOS Mariana, fizeram, o que eu estou falando é que Paris fizeram isso com a questão dos atentados. Por que aqui no Brasil não faz isso também? Né? O que aconteceu em Osasco, os clubes deviam se solidarizar e fazer uma campanha repudiando isso aí, mas não fazem. Então o futebol é um mundo, no Rio de Janeiro, nas comunidades, nenhum clube fez solidariedade a isso. Então o futebol é um mundo paralelo, o futebol de clubes, tá? No Brasil, é um mundo paralelo em relação ao que acontece no Brasil. Tá? Eu estou dizendo do clube que a seleção brasileira, quando teve as manifestações, abraçou, os jogadores abraçaram as causas dos manifestantes na rua. A CBF não, mas os jogadores fizeram isso. E os jogadores de clubes não fazem, né? Então a gente tem que pensar nisso. Mas qual é o risco do Brasil ser igual
Alguns países como o Egito, que teve briga e confusão política dentro dos estádios, a história é outra. A gente está falando de política. A gente está falando de não política de partido, de política social, de coisas do povo, não é de partido. Bom, um abraço para vocês, que Deus seja do coração de vocês, que o vídeo está longo.